Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje eu vou falar sobre o perigo que seria a liberação da maconha aqui no Brasil e no resto do mundo. Apesar de que alguns governos e alguns países, inclusive o Uruguai, foi um dos últimos a liberar o uso da maconha mediante certas condições para uso recreativo, entre aspas, e em quantidades mínimas. Mas tudo isso é uma temeridade, por vários motivos. O primeiro deles é que, diferentemente do discurso dos usuários da maconha, sejam eles quem for, a maconha não é, ela vicia. Pode não viciar um ou outro que tem aí o organismo mais forte, ou uma capacidade intelectual e psicológica com maior segurança, mais desenvolvida, enfim. Mas, via de regra, as pessoas que se deixam influenciar pelos outros são as Marias vai com as outras, e toda Maria vai com as outras, não necessariamente toda, mas muitas das Marias vai com as outras acabam usando a marihuana, a cannabis ativa, a maconha. E um dos grandes perigos também disso tudo é que a maconha, assim como o cigarro, não necessariamente nessa ordem, a maconha é porta de entrada para outras drogas. Segundo, a pessoa diz que vai ter controle, que vai usar só quando quiser e jamais vai se permitir se viciar, lê do engano, porque quem vai decidir, isso é a química do cérebro, se a pessoa vai se viciar em açúcar, chocolate, ou cocaína, maconha, LSD, crack ou qualquer outro tipo de droga, essas novas aí artificiais, as K2, K4, K9, cacete, desculpa, essa cacetada toda, enfim, não independe da vontade da pessoa. Se dependesse, nós não teríamos a Cracolândia, não teríamos pessoas viciadas aprontando e se destruindo, se autodestruindo o mundo afora. Não só com o uso do crack, da maconha ou de qualquer outra droga. Ou destruindo os outros, destruindo seus familiares, enfim. Um outro risco da maconha também, especificamente da maconha, isso eu já constatei em diversas pessoas que me relataram que elas têm problema de memória, um problema crônico de memória que vai piorando a cada dia. E eu tive o cuidado de pesquisar, li vários artigos científicos publicados mundo afora, não só no Brasil como em outros países, sobre os males do uso contínuo da maconha, da cannabis ativa. E um deles afeta sim a memória e de forma progressiva. Ela vai a maconha, os agentes ativos da maconha vão destruindo os neurônios da pessoa, sobretudo na área da memória. E não só isso, como se isso não bastasse, o que já prejudica bastante a capacidade intelectual e laborativa de trabalho e de convívio social da pessoa, porque ela vai perder compromissos, vai corromper seus relacionamentos de qualquer tipo. Enfim, a pessoa só vai ladeira abaixo, digamos assim. Ainda tem um dano cognitivo, a pessoa perde a capacidade do raciocínio lógico, do entendimento, da compreensão, da inteligência de desenvolver um bom trabalho e saber desenvolver o passo a passo do início ao fim. A pessoa vai perdendo sim a capacidade cognitiva. Isso eu já pude constatar e também essas informações são confirmadas por diversos artigos científicos que eu já li, publicados não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Então tem todos esses males. E o pior deles, não necessariamente, não dá para saber qual é pior, porque é só coisa ruim, é que a pessoa ela deixa de ser produtiva, daí ela começa a não cumprir os compromissos de trabalho.
acaba perdendo o emprego. Isso vai afetar o relacionamento familiar. Às vezes a pessoa fica irritada. Aliás, também é um dos efeitos colaterais, digamos assim, do uso contínuo da maconha, da cannabis ativa, é que a pessoa se fica muito tempo sem o uso, depois que ela cria uma certa dependência, ela fica irritada, ela fica com o humor alterado, ela fica agressiva, fica inconveniente. Isso também vai estragar os relacionamentos, seja dentro do trabalho, seja no seio familiar, seja na rua, no clube, no boteco, no barzinho, em qualquer lugar que ela for, ela vai arrumar confusão mais cedo ou mais tarde. Ou, no mínimo, vai afastar as pessoas. As pessoas irão se afastar dela porque ela passa a se tornar uma pessoa permanentemente inconveniente. E aí as pessoas de bom senso se afastam e as não tão equilibradas assim partem para a agressão, para o insulto e outras coisas mais. Enfim, é só prejuízo mesmo. E na hora que a pessoa menos espera, está na rua já usando drogas piores ainda. Está lá nas cracolândias da vida, seja em São Paulo ou em qualquer lugar do mundo. Além do que, se ela for outro risco que a pessoa corre, se eventualmente ela comprar uma quantidade maior do que o permitido pela lei, que seria para uso próprio, ela pode estar no lugar errado, na hora errada, estar numa boca de fumo, por exemplo, e que é um ambiente extremamente hostil e violento, e de repente aparece uma quadrilha rival dos donos daquela boca, e pode haver um confronto, ela pode ser ferida, pode ser presa pela polícia se houver uma operação policial, enfim, é só coisa ruim mesmo. E além disso, a partir do momento que a pessoa compra droga, seja ela qual for, ela está sim financiando, patrocinando a violência. Assassinatos, tráfico de armas, tráfico de drogas, então é só coisa ruim mesmo, não dá para se esperar coisa boa disso. E tem governos ainda, pessoas que defendem a liberação. Aí o que vai acontecer? Não vai acabar nem um pouquinho com o tráfico de drogas, porque tem aí dezenas de outros tipos de droga que os caras vão continuar traficando. Então não vai resolver nada. Ou libera tudo, e tem mais um agravante ainda. Não vamos esquecer disso. Se liberar, daí os pais não vão ter mais controle sobre seus filhos, adolescentes e jovens, não vão poder nem sequer falar sobre tudo isso que eu estou falando, sobre os males que a maconha causa, porque a maconha, eles vão dizer, não, é uma droga lícita, é tipo o cigarro que foi liberado, antes era proibido e depois foi liberado. Vão começar a fumar essa porcaria indiscriminadamente, vão passar por tudo isso que eu acabei de passar, ou pior, de falar, ou pior, e ainda vão acabar desenvolvendo a depressão. Aliás, esse também é um dos grandes males que o raio da droga, da maconha, causa na pessoa. A pessoa, num primeiro momento, ela tem um relaxamento, depois ela pode se deprimir, não são todos os casos, mas a grande maioria. Ela pode entrar num estado de depressão, alternar eventualmente com euforia e depressão e não sei o que, e daí ela está doente, ela pode desenvolver essa depressão para uma esquizofrenia, em alguns casos já vi isso também. Então é só autodestruição, autodestruição em massa, porque se for liberado, se hoje temos aí um exemplo, 2 milhões de usuários no Brasil, deve ser bem mais, vamos passar a ter 20 milhões. E daí o custo, esse também é o custo para tratar de todas essas pessoas, dar o benefício, se a pessoa não tiver mais condições de trabalhar, foi considerada inválida, aí dá aquele benefício de prestação continuada para o cara por invalidez permanente, também é um custo. Vai custar muito mais caro para a Previdência Social isso do que todas as aposentadorias com o passar do tempo. Então, definitivamente, não se pode liberar a maconha. E não é pelos motivos religiosos ou de pessoas do bem, aí bandido que se auto-intitula pessoa do bem, aí a gente tem bastante, sobretudo
no meio político, gente que não vale um sabugo, não vale o que o gato enterra, que põe a bandeira do Brasil, enrola nele e sai dizendo que é uma pessoa do bem. Não é pelos motivos que essas pessoas alegam que a maconha e qualquer outra droga não deve ser liberada, e sim pelos os motivos que eu acabei de elencar agora, tá certo? É uma coisa de óbvia, se alguém duvidar disso é só pesquisar. Escreva lá nos sites de busca, no Google, por exemplo, males que a maconha causa, ou coisa parecida, quais a maconha faz mal, qualquer coisa desse tipo. Vocês vão descobrir tudo isso, vão confirmar tudo isso que eu acabei de dizer, tá bom? É isso, meus queridos, minhas queridas. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Sorte, gratidão, um abraço e tchau. Até mais.